Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer uma revisão da parte introdutória do currículo da cidade de São Paulo. E essa revisão vai servir tanto para quem vai fazer a prova de professor de Fundamental 2 e médio, como também para o cargo de PEIF, professor de Educação Infantil e Fundamental 1. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para o concurso da Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas, que são para o cargo de PEIF, tá? Mais algumas coisas da parte geral pode aí servir para quem vai fazer Fundamental 2 e médio. Vai ficar no primeiro comentário fixo meu telefone e WhatsApp para contato para compra das apostilas, beleza? Aqui eu estou aberta, inclusive, a apostila do módulo 2 dos resumos dos cadernos do currículo da cidade e orientadores didáticos, que é claro que é para o PEIF. Mas aqui eu vou fazer a revisão com vocês da parte introdutória, inclusive está na página 43, que também vai servir para o Fundamental 2 e médio, que a prova vai ser domingo. E é muito importante, independente de qual cargo que você for fazer a prova, ter domínio dessa parte introdutória, no caso aqui falando do ensino fundamental, que é comum em todos os cadernos. Então, as primeiras 60 páginas de cada caderno, de cada componente, seja língua português, matemática, história, geografia, se repetem essa parte introdutória. Você precisa entender muito bem essa parte introdutória para poder depois entender a parte específica do seu componente curricular, né? Ou o caso do PEIF, que é o polivalente ali, do primeiro ao quinto ano, e ali cada componente curricular. Porque se não tiver bem estruturado essa parte introdutória do currículo, além de você não conseguir entender depois os outros componentes curriculares, a parte específica, não vai conseguir entender outros documentos da Prefeitura de São Paulo, que está na bibliografia, e até mesmo algumas ideias de alguns autores, né? Além que a FGV adora vender ali as provas de cargos de professores na área da educação. A FGV adora cobrar o tema do currículo, despenca questões perguntando sobre o currículo, seja o currículo próprio daquele município ou estado que é a prova, seja de algum autor, seja de alguma legislação que fala sobre o currículo, como as DCNs, como a LDB. Então, é um ponto muito importante que eu tenho certeza que vai cair muitas questões relacionadas à parte introdutória do currículo da cidade. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que partir do princípio que o currículo da cidade, é claro, como todos os currículos de qualquer município ou estado, é baseado na PNCC. Por isso mesmo que no edital não está sendo cobrada a PNCC, porque a Prefeitura de São Paulo ela já garante a parte comum da BNCC. Lembrando que a BNCC não é um currículo, sim um orientador para os estados e municípios construírem os seus próprios currículos. Mas nas orientações da Base Nacional Comum Curricular tem a parte comum que tem que ser garantido no país inteiro, do norte ao sul. Tem que ter uma base comum, porque antes não se tinha e cada um fazia uma coisa que era uma torre de Babel. Não, todos os estudantes do Brasil, da creche até o terceiro ano do ensino médio, têm coisas específicas comuns que devem ser adquiridos, devem ser aprendidos. Depois vem a parte diversificada, que são as especificidades de cada município, de cada região. No caso aqui tem as coisas peculiares da cidade de São Paulo. Uma coisa peculiar da cidade de São Paulo, por exemplo, é a questão migratória, né, dos migrantes, por isso que até mesmo tem um caderno do currículo da cidade. É um exemplo de parte diversificada da cidade de São Paulo. E tem outros exemplos também, você estudando o currículo, você vai perceber. E esse currículo da cidade de São Paulo, né, ele tem algumas bases, algumas premissas na sua construção, que você precisa saber, que são 4. A primeira é continuidade, então não importa se mudar o governo, agora é o Ricardo Nunes e no próximo vai ganhar a oposição e vai mudar todo o currículo. Não. Tanto que o currículo da cidade de São Paulo, ele foi lançado em 2018 para 2019, mas ele vem baseado em outros documentos da própria rede que veio muito antes, como, por exemplo,
o Integrador da Infância Paulista, e outros documentos aí que já tinham na rede. E também, outro ponto importante é a relevância. Então, garantir direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes, também de acordo com os territórios. É uma coisa também muito importante do Cuidado da Cidade de São Paulo, esse termo de territórios, que é do estudante se apropriar do seu território, do seu bairro, ter essa apropriação para proteger, para ser um agente transformador, né? Então, o currículo ele tem que ser relevante. É claro, vai ter ali conteúdo, vai organizar os conteúdos que devem ser ministrados para se garantir é, alguns pontos que todos os estudantes precisam aprender, que daí vem a matriz dos saberes que eu já vou falar daqui a pouco, mas o professor tem essa liberdade de fazer o ajuste do currículo para trazer coisas relevantes, coisas que estão ali no contexto dos estudantes. Quando eu falo dessa relevância de contexto da vida do estudante, eu já entro aqui numa obra que está nos dois cargos sendo cobrado, que é do Miguel Arroio. Então, o currículo ele tem que ser relevante, ele tem que fazer sentido para a vida do estudante, não pode ser uma coisa totalmente descontextualizada, alienante, né? Daí temos a colaboração também, esse currículo, pelo menos o que está dizendo aqui, né? Mas eu acredito que sim, foi aí construído junto com os professores, com os estudantes, inclusive foi feita uma pesquisa com os estudantes também, de alguns pontos, foi feito com gestão, com a SMA e, enfim, com todos os envolvidos da educação na cidade de São Paulo. E por último, que também é uma palavra-chave desse currículo, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, tanto o vídeo com as palavras-chave do currículo da cidade para a educação infantil, quanto também para o ensino fundamental. A contemporaneidade, que é buscar formar estudantes para a vida no século XXI. Então, a educação ela não pode ser aquela tradicional lá do século XIX ou século XX. A gente está no século XXI. Um exemplo, os usos das tecnologias, a gente não pode negar isso. É um exemplo da vida do século XXI e a gente tem que preparar esses estudantes para o século XXI, né? Esses Enzos e essas Valentinas, né? E outro ponto importante do currículo é a tríade, é o ponto principal. A tríade, é os 3 pontos principais do currículo da cidade de São Paulo. Inclusive, uma dessas tríade caiu, por exemplo, no estudo de caso do concurso do ATE, Auxiliar Técnico de Educação, da Prefeitura de São Paulo, de 2019. Então, pode ser até um tema de estudo de caso também agora, né? Então, é importante você saber que a primeira é a equidade. O que é a equidade? Tem até aquele desenho, né, daqueles menininhos numa arquibancada com caixote, né? Tratar diferente aquilo que parece desigual no ponto de partida para promover a justiça e a igualdade. Então, equidade não é igualdade. Equidade é uma ferramenta para se chegar na igualdade. Então, há vários estudantes, cada um nível. Então, vai ter estudantes que vai precisar de mais do que aquele que está no nível, vamos dizer, acima. Então, eu vou ter que dar ali ferramentas necessárias para aquele se igualar naquele que está à frente, certo? Isso é igualdade. Igual lá o desenho dos caixotes do menino. O menino mais alto não precisa de caixote. Agora, os mais baixinhos precisam do caixote para poder ver a arquibancada do jogo. Isso é a equidade. Então, eu não preciso dar tudo igual para todos, porque tem pessoas que não precisam daquilo, porque elas já estão no nível acima. Daí eu tenho que dar para aquele que está no nível abaixo para alcançar aquele que está no nível acima. Daí sim eu consigo a igualdade. A igualdade não é dar tudo igual para todos, mas dar aquilo para quem está abaixo poder chegar igual aos demais. Outro ponto aqui da tríade é a inclusão. Eu já bati na tecla aqui várias vezes aqui no canal. Inclusão não é só o atendimento educacional especializado, não é só as crianças com deficiência, não é só estudante com TEA, não é só estudante com altas habilidades, superdotação. Inclusive, eu abomino, eu fico assim, até me arrepio quando algum professor vem falar, isso aqui é aquele aluno de inclusão. Até me arrepio, não existe aluno de inclusão. Todos têm que estar incluídos, a inclusão é para todos. Então, a inclusão social,
étnico-racial, é de gênero, é regional e até mesmo para os, entre aspas, normais. Então, todos têm que estar incluídos. Ninguém, todos devem ser incluídos, todos. E a educação integral, né? Quando eu falo educação integral, não é educação de tempo integral. Inclusive, tem algumas legislações, alguns documentos institucionais da prefeitura tratando da parte da educação de tempo integral e também até autores, né? Obras. Mas aqui eu estou falando da educação integral, que é para formar o estudante tanto no seu intelectual, físico, emocional, social, conectivo e moral. Portanto, eu já falei aqui várias vezes no canal, não existe mais aquela frase que a educação é de casa. Eu, professor aqui na escola, só ensino conteúdos, português, matemática, história, geografia. Não. Você também vai formar aquele estudante em tudo, no seu físico, seu emocional, seu conectivo, na sua moral. Então, é tudo. A escola não é mais só para ensinar conteúdos, certo? Outro ponto importante aqui algumas legislações também embasam o currículo da cidade, né? Como o ECA. Aí você tem que saber, né, que criança é considerado criança até 12 anos incompletos e adolescente considerado de 12 aos 18 anos, tá? Não é 18 anos completo, é 18 anos mesmo, é conforme tá aqui. Você tem que saber que ela também é embasada nas diretrizes curriculares nacionais. E também algumas concepções desse currículo, que aqui está embasado no autor Gimeno Sacristã, esse autor não está sendo cobrado na bibliografia, mas essa parte aqui do currículo ela pode ser sim cobrada, tá? Então, o que é importante saber? Que os currículos eles são plurais, portanto, o próprio também Miguel Arroio fala que os currículos eles têm uma intencionalidade e ele está ali sofrendo várias intervenções ali. Então, vai ter grupos que vão puxar a sardinha um para o outro. Então, os currículos eles têm ali contexto, eles têm interesses, eles têm intenções ali de vários autores, inclusive intenções políticas, interesses políticos. Então há um conflito ali dos interesses dentro do currículo do professor, da SME, da prefeitura, da gestão, do aluno. Então existem esses conflitos dentro do currículo, né? Por isso que eles são plurais. Os currículos eles são orientadores, portanto ele vai te orientar o seu trabalho, ele vai te dar algumas sugestões, algumas propostas, mas não é para você seguir aquilo como uma cartilha, tá? Tanto que na Constituição Federal diz que a gente tem liberdade de concepções pedagógicas. Então, por ter essa premissa na Constituição Federal, o currículo não pode ser uma cartilha. Ah, mas na escola particular, não sei o que, então. Isso aí já é outra história. Se foque aqui no currículo da cidade e na prefeitura, tá? Currículos não são lineares, portanto, o currículo não é para seguir ali uma linha. Ah, vou seguir a página 1, página 2, página 3. Então, no final de cada componente no caderno tem ali as tabelas, né, com os objetivos, com os objetos e objetivos, né, com os eixos estruturantes. Então, eu tenho que seguir ali a risca na sequência. Não, eu posso ir e voltar, mesmo porque outra concepção da Prefeitura de São Paulo é que o ensino ele tem que ser em espiral. Então, vai ter temas lá do primeiro ano do ensino fundamental que eu vou trabalhar eles de novo lá no nono ano, porém eu vou aprofundando. Então, cada ano eu vou trabalhando os mesmos temas, mas eu só vou ali aprofundando como uma espiral, certo? Um exemplo, a questão de localização e geografia. Eu trabalho isso desde o primeiro ano, mas eu vou aprofundando ali até o nono ano, língua portuguesa. O texto. Eu vou trabalhar o texto desde o primeiro ano até o nono ano, ali aprofundando como uma espiral, certo? Os currículos são processos permanentes e não um produto acabado. Portanto, esse currículo, apesar de ter uma edição, né, que você encontra até no site da prefeitura, ele pode ser ali revisitado e pode sofrer sim alterações. Ele não é estático, mas é claro, não uma alteração assim profunda. Tipo, vou acabar com tudo e fazer do zero. Porque lembra daquela questão lá da continuidade, não importa o governo, né? E também a gente tem que saber que o protagonista aqui, não estou falando da aprendizagem, estou falando do currículo.
Então, no currículo, o protagonista é o professor, não é o aluno, porque é o professor que tem a obrigação de botar em prática o currículo para os estudantes. Outro ponto também importante que é o fracasso escolar, a culpa não é do estudante. Ah, mas o João é bagunceiro, ah, o João é irresponsável, ah, o João é aquilo, ah, o João é isso. Não. Se o João fracassou na escola, a culpa é sua. Culpa sua do professor. É uma opinião minha? Não, mas é uma opinião aí da SME, do currículo da cidade. Então, é com esse pensamento que você tem que ir para a prova, tá? E, por último, os currículos devem ser centrados nos estudantes, tá? E centros dos estudantes. Então, o currículo, tudo que é feito no currículo é pensado para o estudante, certo? Então, é para ele, tá? Não é para você. Você só vai botar em prática o currículo para o estudante, certo? Outro ponto importante que vocês devem saber, que pode ser até tema do estudo de caso, que também foi na prova do AT, é a matrizes dos saberes. São 9 matrizes dos saberes, que é basicamente a mesma coisa das 10 competências da BNCC, só que aqui eles mudaram de nome por questões ideológicas, porque a palavra competências ela remete ao tecnicista, a algo que é pragmático, então a competência para o mercado, a competência para preparar para algo. E caso matriz de saberes, não, é saberes mesmo para preparar para a vida como um todo, né? E a matriz de saberes ela é baseada nas 10 competências da PNCC, na Agenda 2030 da ONU, com os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são temas inspiradores no currículo também. Vocês vendo aí o currículo, no final de cada caderno, lá nas tabelas, né? Vocês vão ver que você tem que planejar ali de acordo com as 17 ODS. E também ela está fundamentada nos princípios das diretrizes curriculares nacionais, dos princípios éticos, políticos e estéticos, que é os princípios éticos. É a questão da justiça, a questão da colaboração, a questão de trabalhar para o bem-estar de todos, eliminar preconceitos, os princípios políticos, saber os seus direitos e deveres. Então, essa geração aí quer muitos direitos, mas não quer saber dos seus deveres, né? E os princípios estéticos, que é valorizar, mostrar ali a expressão cultural, o multiculturalismo, né? E outros 4 pontos da construção da matriz dos saberes é que os saberes historicamente acumulados têm que fazer sentido para o século XXI. Então, ali entrando no princípio da educação contemporânea. Abordagens pedagógicas que dão voz aos estudantes. Então, os estudantes eles têm que ser ouvidos, eles têm que ser participativos. 3, valores fundamentais da contemporaneidade. Então, quais que são os valores da nossa sociedade contemporânea, né? Será que são os mesmos valores lá da década de 60, 70, 80? Então, é isso que tem que se pensar. 4, concepções de educação integral e educação inclusiva voltadas para promover o desenvolvimento humano integral e a equidade, que é um dos 2 princípios que a gente viu lá na frente. Então, o que é cada matriz dos saberes? Aqui a gente tem esse mapa que tem lá no currículo. O primeiro é o pensamento científico, crítico e criativo, é exatamente essa questão da contemporaneidade. Então, eu tenho que pensar cientificamente, mas eu também tenho que ter um olhar crítico, porque a gente viu ao longo da história que concepções científicas não tinham embasamento ou não eram corretas. Então a gente tem que ter esse olhar crítico também, não é só porque é uma concepção científica que ela é uma verdade absoluta, por exemplo. A resolução de problemas, você saber resolver problemas, não desistir, ser criativo, criar soluções, saber criar soluções, né? A comunicação é você saber se comunicar quando, para quem, aonde. Então, por exemplo, a forma como eu me comunico com vocês aqui no YouTube não é a forma que eu comunico com as minhas crianças que eu trabalho lá na creche. Não é a forma que eu comunico com os meus amigos numa mesa de bar. Então, você tem que saber se comunicar aí de acordo com os contextos, tá? E a quarta matriz é o autoconhecimento e o autocuidado. Então, você tem que administrar ali seus sentimentos, nem ser explosivo demais, nem ser sentimental demais, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, né?
A quinta matriz é autonomia e determinação, então você tem que ser uma pessoa proativa, ir buscar o conhecimento, ter autonomia, não ficar só esperando pelo outro e ter determinação. Então, determinação é você não desistir, ter a famosa palavra que a gente ouviu muito aí no período da pandemia, que é resiliência. É, a outra matriz dos saberes aqui, a sexta, é a abertura à diversidade. Então, não é só respeitar a diversidade, eu tenho que valorizar ela, eu tenho que também ter parceria com ela, tem também que mostrar de várias culturas, eu tenho que promover elas, então não basta só respeitar, eu tenho que também trazer as demais culturas, as demais diversidades à tona. A próxima é responsabilidade e participação. Então, o estudante ele tem que ser responsável pelas suas atividades, pelos seus projetos, e ele também tem que ser participativo, ele não pode ficar ali só olhando, ele tem que botar a mão na massa, né? Empatia e colaboração, então eu tenho que pensar no outro, ter ali a cultura de paz também, né? E trabalhar em colaboração em equipe. Talvez, eu não gosto daquela pessoa, mas eu preciso saber trabalhar em colaboração, né? Isso tem que levar para a vida. Aliás, todas as matrizes de saberes saberes para se levar para a vida do estudante. E a última é o repertório cultural, que eu tenho que mostrar para os estudantes toda a cultura, né? A historicamente acumulada, a cultura também do território, né? Da comunidade, trazer diversas culturas aí para o estudante, certo? Porque muitas vezes é só na escola que ele vai ter acesso a algumas culturas, alguns conhecimentos. Então, é dever da escola trazer essa diversidade aí cultural, certo? No final, a gente vai ter ali a questão das 17 ODS, que são os temas inspiradores do currículo da cidade, né? As 17 ODS, elas estão organizadas nos 5 P's, né? Que é planeta, pessoas, prosperidade, paz e parcerias. E as 17 ODS, elas foram pensadas para o desenvolvimento sustentável no planeta, né? Porém, de uma maneira que não seja impactante para os países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil, né? E aqui tem as concepções dos 5 P's, né? O que seria o P? Pessoas. Garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade, igualdade, ambiente saudável. Planeta, proteger o planeta, né? Ter ali essa gestão sustentável. Prosperidade para todos, então, não só para os países ricos, também para os países emergentes, países pobres. Também ter aí a paz, né? Acabar com as guerras e a parceria, saber todos no planeta trabalhar em parceria, mesmo porque a gente estamos na era da globalização, né? Então a globalização não é só para fins comerciais, ela tem que ser uma parceria assim para o todo, para o desenvolvimento sustentável do planeta, porque se não fizer isso, daqui a pouco a gente não vai ter mais planeta, não vai ter mais nada, né? Os recursos uma hora vão acabar, né? Já aqui tem os ciclos, que é muito importante vocês saberem, né? Nessa altura do campeonato, que no ensino fundamental são 3 ciclos, né? O ciclo de alfabetização, que é do primeiro ao terceiro ano, o ciclo interdisciplinar do quarto ao sexto ano, que é aí a docência compartilhada, que no caso do quarto e do quinto ano, o professor polivalente vai dividir ali com os professores, preferencialmente de língua portuguesa e matemática, né? E também o ciclo autoral, que é do sétimo ao nono ano, que a parte principal do ciclo autoral é o trabalho colaborativo de autoria, que é uma espécie de TCC desse ciclo autoral, né? E pensando aí do professor fundamental 2 e médio, tirando artes, professor de artes, professor de língua inglesa e professor de educação física, os demais componentes curriculares, que a gente chama aqui de componentes curriculares, não é disciplina, tá? Vão atuar no ciclo interdisciplinar, né? Pegando aqui o sexto ano, e o ciclo autoral. Já os professores de arte, educação física e língua inglesa podem sim trabalhar no ciclo de alfabetização, tá? O ciclo de alfabetização tem aula com esses 3 professores especialistas desde o primeiro ano, certo? E só para fechar aqui com vocês, 2 coisas. Primeiro, a questão da avaliação,
que tem que ficar claro aqui para vocês, que é uma coisa também que a FGV adora cobrar nas suas provas, a temática da avaliação, na Prefeitura de São Paulo são três aqui no ensino fundamental. A avaliação diagnóstica, que é aquela sondagem inicial, para a gente saber como está o estudante para poder planejar. A avaliação acumulativa, que é ao final de cada trabalho realizado, né, após o trabalho ali, a sequência didática, para ver se o estudante realmente aprendeu e, caso não, retomar aquele objeto de conhecimento, né? E, por fim, a formativa, que ela vai em todo o processo. Então, no começo, durante e no final, para a gente fazer ajustes necessários ali enquanto está dentro daquela sequência didática, por exemplo, para fazer ajustes necessários ali no meu replanejar para o estudante conseguir ali acompanhar o ritmo, certo? Então, por fim, eu vou mostrar aqui para vocês, é só um exemplo aqui das tabelas que vocês encontram no final de cada caderno, né? Não precisa decorar aqui todos os códigos, não vai cair isso, mas é importante vocês saberem como estão estruturados alguns conceitos aqui nessa tabela. O primeiro são os eixos. O que são os eixos? Os eixos, eles organizam os objetos de conhecimento. Por exemplo, aqui que eu trouxe de geografia, um dos eixos são o sujeito e seu lugar no mundo, organização territorial e o tempo no espaço. Então, o eixo ele vai organizar aqui essas temáticas e dentro desses eixos a gente vai ter os objetos de conhecimento, os vulgos conteúdos. Então, por exemplo, aqui nesse eixo sujeito e seu lugar no mundo, a gente vai ter aqui os objetos de conhecimentos. Algum deles, escola como lugar de vivência e moradia, a rua onde eu vivo, vizinhos, aqui organizado, aqui pensando no primeiro ano do ensino fundamental. Então, cada ano vai ter um jeito ali de organizar esses eixos e objetos de conhecimento. E depois a gente tem aqui os objetivos, que é aquilo que a gente quer que os estudantes aprendam, que a gente pode identificar aqui pelos verbos. Então, aqui, descrever características, perceber em seus lugares, discutir, elaborar. Então, sempre vai vir aqui no verbo. E no fim, a gente vai ter os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS. Então, cada eixo, cada objeto de conhecimento, cada objetivos de aprendizagem estão baseados em 17 ODS. Nesse aqui do sujeito seu lugar, ele está baseado na ODS 4, que fala da educação, na ODS 10, na ODS 11. Então, é um ponto. Então, aqui as ODS elas estão sim interligadas no planejamento do professor, certo? Bom, é isso aqui a revisão dos principais conceitos da parte introdutória do currículo da cidade, que é aí um tema que com certeza vai despencar aí na prova de domingo, como também na prova do PEIF no dia 15. Bom, espero que você tenha uma boa prova. Até mais. Tchau!